falar já aí a questão do suicídio, né? Tem aquela questão hoje que a gente está vendo falar muito aí, né? Do caso daquela Boni, né? influenciadora digital, né? Eu esqueci o nome dela, Boni, alguma coisa Boni, né? Que houve também uma situação parecida, a gente não sabe assim. Eu confesso que lendo, eu não cheguei à conclusão de que se era um stalking, se era perseguição, ou se era uso indevido, tá entendendo? Eu não sei se era sharing, que é a divisão, porque não sei se a pessoa tinha relacionamento afetivo com ela ou não e tal, mas que é um caso que realmente a moça acabou sofrendo esse tipo de pressão que você falou, né? Vamos dizer, esse cárcere virtual, né? Essa prisão, essa prisão cibernética. Essa expressão é fantástica, essa expressão é fantástica. Essa prisão cibernética e acabou afetando a paz dela que desencadeou. Mas, ô Cláudio, como o doutor Adriano falou, que primeiro vem as condutas para depois vir a lei. Exatamente. A pena. E a gente observa que não é um caso isolado, é um caso que vem se repetindo, essa questão do suicídio. As pessoas tendem a colocar e criar entre aspas, um bullying digital e expor a pessoa, e essa pessoa não aguentando aquela pressão do dia a dia, aquela questão emocional de justificar aquilo perante familiares, pessoas que gostam, tudo isso, a pessoa comete suicídio. Então, ou seja, aí fica a pergunta. Até porque a cobrança vem, né? O familiar vê aquilo, aí vai de repente minimamente pedir uma satisfação. Até quando a pessoa que está fazendo isso vai ser responsabilizada? Porque como a gente conversou aqui fora do ar, você disse para mim que a pessoa tem que ter a percepção que vai induzir aquela pessoa ao suicídio. Ao suicídio. Tem que ter essa colocação. Mas como a gente vai determinar se ela teve ou não? Porque subjetivamente a pessoa pode ter. Se ela não teve, pelo menos, analisando a atitude dela, ela assumiu aquele risco de fazer essa pessoa... Assumiu a fazer esse suicídio. Eu já entendi o que tu quer dizer. É como se, por exemplo, na hora em que esse rapaz aí fez o que ele fez... Ele assumiu o risco. Ele teria minimamente a percepção de que ele poderia... causar isso aí. Porque eu vou destruir o psicológico dela. Não é um caso apenas. Se fosse o primeiro caso, ok. Mas não é o primeiro caso. A gente tem acompanhado, até uma pessoa leiga mesmo, tem acompanhado na televisão, modos de comunicação, vamos dizer assim, que tem ocorrido isso. A pessoa, mediante essa pressão, comete suicídio. Então, ou seja, uma pessoa mediana, eu sei que se eu, dependendo a característica, como eu utilizar a imagem, como eu vamos dizer assim, eu pressionar essa pessoa pode cometer suicídio. Então, ou seja... Vamos lá. Eu não vou tecer comentários diretamente sobre esse fato, até porque o inquérito é sigiloso, o processo é sigiloso, então nós temos todas as questões, inclusive cíveis, sim. Mas vamos utilizar isso como uma análise de paradigma, tá bom? Sim. Fica melhor pra gente, a gente consegue constituir aqui alguns fatos, tá? Para que a gente possa tecer alguns comentários. Primeiramente, tá? A primeira análise que se faz é... se eu possuo, tá? Imagens íntimas de uma determinada pessoa... E em um determinado contexto, essas imagens, elas são divulgadas, essas imagens, elas são propagadas, tá? Naturalmente, nós temos um crime ali de exposição de imagem íntima daquela pessoa. É um crime que nós já temos uma capitulação no Código Penal, mas eu vou além. Vamos imaginar que ele utilize essas imagens para extorquir essa vítima. Tá? E, naturalmente, ele vai exigir vantagem. Por quê? Porque a vítima pode ter uma condição financeira interessante, porque ele pode fazer disso, tá? um estilo de vida, e assim ele conseguir ter o patamar de vida que ele alega ter, né? Porque a gente não sabe de onde é que esse cara tira dinheiro, como é que esse cara tem esse carro, como é que ele banca essas viagens, ele trabalha com o quê? Ah, não, ele vem de família rica, tudo bem, mas se não for o caso... Então, nós já tivemos várias situações, inclusive investigações em casos concretos, nos quais o indivíduo fazia da extorsão um meio de vida. Ele ia lá, era boa pinta, ou ele utilizava imagens da internet, se passando por determinadas pessoas, conseguia imagens íntimas das vítimas, e depois ele começava a extorquir essas vítimas. Primeiramente, ele começava só pedindo dinheiro. Estou precisando pagar isso, estou precisando pagar aquilo. É o seguro do meu carro, me ajuda e tal. Aí a pessoa ia pagando, e a pessoa dizia, olha, agora eu não tenho mais dinheiro. Não, tudo bem. Mas agora não vai ser no amor, vai ser na dor. Certo. Eu tenho as tuas imagens. E aí o cara mostra a verdadeira face dele, né? E isso gera-se, sim, principalmente se a pessoa ela tem um alcance público
acima da média, seja pelas redes sociais, seja porque ela integra alguma espécie de grupo social, né? Porque ela é empresária, porque ela é uma atriz, ou porque ela tem um público, né? E ela tem uma imagem a zelar, naturalmente é uma vítima que tem tem uma maior facilidade por parte do criminoso em arrancar dinheiro dessa pessoa. Só que chega uma hora que a pessoa não tem mais para onde ir. E o único caminho que ela acredita que seja viável para ela é tirar a sua própria vida. Aí a gente entra na questão do suicídio. Como é que eu posso analisar se esse indivíduo tem responsabilidade no suicídio da pessoa, né? Primeiramente, a gente precisa verificar que o crime de participação em suicídio é preciso que esse agente que vai induzir, instigar ou auxiliar a pessoa a se matar, ele tenha intenção de que a pessoa realmente se mate. Aí o senhor pode suspeitar, o senhor pode alegar uma tese e dizer assim, olha, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, é mais do que nítido que ele tinha consciência de que aquela moça iria tirar a sua vida. A uma, porque ela já estava no estado depressivo, ele massacrava o psicológico dela diariamente. Sim. A duas, não é nenhuma novidade. São casos que ocorrem o tempo todo no Brasil, de moças que na mesma condição tiram a sua própria vida. Terceira situação, a gente não tem ainda acessos, mas eu suspeito que deva ter conversas entre eles, nas quais ela pode ter compartilhado com ele e dizer, olha, eu tô para tirar minha vida. Aí ele é mesmo, é? Duvido. Muito bem, duvido, vai lá, tira a tua vida, não tô nem aí. Então, isso são elementos que demonstram que ele, ciente da possibilidade, continuou massacrando o psicológico dela a ponto de ela poder tirar a sua vida. Mas isso só quem vai dizer é a investigação. Agiu com indiferença, né? Aí eu te pergunto, quem age com indiferença opera em dólar eventual. E aí, morreu a história. No momento em que É ele porque, diferente. eles citam também a questão, a gente pegando a questão do suicídio. O suicídio existe 3 maneiras, né? Que eles colocam. Um altruísta, um egoísta e tem um terceiro que eu esqueci qual que seria. Mas são 3. Então, ou seja, quando a pessoa chega nesse patamar, você está colocando ela numa condição tão vergonhosa, que o suicídio é o menor dos problemas dela. Então, ou seja, você querendo ou não, você vai falar assim, eu não queria. Peraí, eu não queria? Mas como você não queria se você colocou ela na situação para ela fazer isso? Entendeu? É a mesma coisa você colocar a pessoa no prédio e falar com ela lá em cima. Não tem pra onde descer e falar assim, olha, tu tá aí, eu não quero que você pule, mas... Não tem como, entendeu? Ou seja, você não coloca uma condição que ela possa modificar aquela situação. Você coloca ela lá e fala pra ela, vai pular. Só lembrando aqui, Não tem como fugir disso. é o altruísta, é o egoísta e é o assistido. O assistido é exatamente esse tipo aí que a pessoa ela é sugestionada, né? Quando eu falo, é porque é o seguinte, é filosófico. Essa questão dos 3 tipos de suicídio, né? Sim. Porque Tanto que eu não tô conseguindo ainda... Pois é, só para... Capital... É doutrinário, na verdade é doutrinário, são conceitos São doutrinários. 3 tipos de suicídio. A pessoa, ou ela vai suicidar porque ela é egoísta, altruísta, e um deles é a questão mesmo de vergonha, entendeu? Que acontece muito nos Estados, no caso no Japão. Quando a pessoa quebra uma empresa no Japão, o que ele faz? Ele suicida. Isso é uma novidade para alguma pessoa que vai suicidar? Então, vamos pegar aqui um exemplo que seria interessante. Olha, no Japão, a pessoa tem uma empresa que você sabe quando a pessoa quebra, se vai passar por uma situação vergonhosa, ela comete o quê? O suicídio. Então, você vai lá e quebra a empresa dela, você está fazendo o quê com ela? Então, tá, teoricamente, falando que ela está induzindo ao suicídio, né? Quando você pega uma pessoa que está com o emocional fragilizado e coloca, expõe ela, está fazendo o quê com ela? Induzindo ela ao suicídio. Exatamente. Entendeu? Então, essa analogia seria essa.